Canal História Oculta apresenta Rainha Vitória, a mais macabra das vitorianas. Num passado distante, uma infância estritamente vigiada, repleta de bonecas e ameaças constantes à sua vida. 40 anos de luto e um dos reinados mais duradouros da história. Saudações, apaixonados pela história. Hoje nós vamos nos aventurar por fascinantes detalhes sobre a Rainha Vitória do Reino Unido e a Era Vitoriana, o qual a monarca britânica teve uma influência significativa nesse contexto. Ficou curioso? Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, essa é a hora perfeita para se inscrever. Nasceu em Londres no dia 24 de maio de 1819, uma criança que viria a marcar profundamente a história do Reino Unido. Seu nome completo em inglês era Alexandrina Victoria, mas ela seria conhecida para sempre como a Rainha Vitória. Sua jornada começou sob a tutela de seu pai, o príncipe Eduardo, duque de Kent e Stratham, e sua mãe, a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld. Em 20 de junho de 1837, com a morte de seu tio, o rei Guilherme IV, Vitória subiu ao trono britânico, dando início a um reinado que perduraria por incríveis 63 anos e 216 dias. Esse feito a tornou a soberana que regeu por mais tempo a história do Reino Unido, eternizando a chamada Era Vitoriana. Mas seu reinado não se limitou às fronteiras do Reino Unido. Em 1876, também assumiu o título de Imperatriz da Índia, expandindo sua influência para terras distantes. Ela não apenas quebrou barreiras dinásticas ao ser a primeira rainha da Casa de Hanover, como também encerrou esse capítulo dessa dinastia. Vitória estava em quinto lugar na linha de sucessão ao trono, após o seu pai e seus 3 irmãos mais velhos. Naquela época, o príncipe regente vivia separado de sua esposa e a princesa Frederica Carlota, da Prússia, esposa do duque de York, já tinha 52 anos de idade, o que tornava remota a perspectiva de herdeiros entre os filhos mais velhos do rei. As tragédias também assolaram a família real. Ambas as filhas nascidas do duque de Clarence, nos anos de 1819 e 1820, partiram prematuramente antes de completarem 2 anos de vida. E de maneira surpreendente, a avó e pai de Vitória faleceram no ano de 1820, com apenas uma semana de diferença, seguidos pela morte do Duque de York, em 1827. Entretanto, o destino tinha planos inesperados. Após o falecimento do rei Jorge IV, em 1830, Vitória emergiu como a herdeira presumida de seu tio Guilherme IV, do Reino Unido. Uma peculiaridade intrigante residia no ato de regência de 1830, que continha uma cláusula especial. Se Guilherme partisse antes de Vitória atingir a maioridade, a duquesa de Kent, mãe da jovem princesa, assumiria a regência. No entanto, o rei Guilherme, em sua perspicácia, duvidava da capacidade da duquesa para desempenhar tal função. Em um momento marcante, no ano de 1836, declarou seu desejo de viver até o 18º aniversário de Vitória, a fim de evitar a necessidade de uma regência. Aos 13 anos, ela foi apresentada ao público, mas não apreciou essa experiência, como registrou em seu diário. No decorrer de sua infância, Vitória guardaria memórias que mais tarde descreveria como um tanto melancólicas. Sua mãe, excessivamente protetora, delineou uma educação que a manteve isolada, afastada de outras crianças da mesma idade. Essa fase da vida de Vitória ficou marcada pelo chamado Sistema Kingston, um conjunto de regras e normas rígidas concebido pela duquesa e por seu mordomo dominador, Sir John Conroy. Embora existam rumores sobre a possível relação amorosa entre a duquesa e Conroy, essas insinuações nunca foram confirmadas. O objetivo desse sistema era claro: manter Vitória distante de pessoas que sua mãe e Conroy consideravam indesejáveis, o que incluía boa parte da família paterna. Tudo isso tinha por meta torná-la frágil e dependente deles. A duquesa evitava a corte, argumentando que essa frequência iria expor Vitória aos filhos ilegítimos do rei,
e possivelmente para ressaltar a moralidade de sua filha, insistindo que ela evitasse qualquer tipo de comportamento considerado indecente. Vitória compartilhava o quarto com sua mãe, seguia uma rotina de estudos ministrados por tutores particulares e dedicava seu tempo livre a brincar com bonecas e com um pequeno cão da raça King Charles Spaniel, chamado Dash. Ela se tornou fluente em diversos idiomas, mas o inglês predominava em sua casa. Em 1830, a duquesa de Kent e Conroy levaram Vitória em viagens pelo interior da Inglaterra, uma prática que se repetiu nos anos seguintes. Isso, no entanto, não agradava ao rei Guilherme, que enxergava nessas excursões a ambição de Vitória em se tornar rainha, temendo que as pessoas passassem a vê-la como sua rival, em vez de sua herdeira. Para Vitória, essas viagens eram exaustivas, deixando-a doente e com pouco tempo para descansar. Mesmo suas queixas eram ignoradas por Conroy e sua mãe, que a forçaram a continuar. Em 1836, Leopoldo, irmão da duquesa e rei dos belgas, começou a orquestrar o casamento de Vitória com o seu sobrinho Alberto. Leopoldo, a mãe de Vitória, e o pai de Alberto eram irmãos. Leopoldo convenceu sua irmã a apresentar Vitória a Alberto durante uma visita. Guilherme IV, por sua vez, preferia que Vitória se casasse com o príncipe Alexandre dos Países Baixos. No entanto, Vitória apreciava a companhia de Alberto, achando-o atraente, enquanto Alexandre lhe parecia simples demais. Vitória expressou seu contentamento ao seu tio Leopoldo, a quem considerava seu melhor e mais gentil conselheiro, agradecendo por tê-la aproximado de Alberto. No entanto, aos 17 anos ela ainda não estava pronta para formalizar o casamento, embora ambos soubessem que isso aconteceria no momento certo. Poucos dias após completar 18 anos, ela sucedeu seu último tio no trono. Em seu diário pessoal, ela registrou o momento. Minha mãe me acordou às 6 da manhã e disse que o arcebispo da Cantuária e Lord Conyngham estavam aqui e queriam me ver. Levantei-me da cama e fui até minha sala de espera, vestindo apenas minha camisola, sozinha, e os encontrei. Lord Conyngham me informou então que meu pobre tio, o rei, já não estava entre nós, tendo exalado seu último suspiro às 2h12 da madrugada. E assim me tornei rainha. Em 1837, uma multidão de 400 mil pessoas se reuniu nas ruas de Londres para testemunhar a coroação da rainha e teve algumas gafes, como a colocação do anel real no dedo errado, que causou inchaço e desconforto por dias. E seu primeiro desejo foi ter um momento de solidão, algo que nunca tinha experimentado antes. Apesar de ocupar o trono, ela não desfrutava da liberdade que se esperaria de uma rainha. A razão era simples. Ela era solteira e isso a obrigava a continuar vivendo sob o mesmo teto que sua mãe, mas a convivência entre Vitória e sua mãe não era harmoniosa. Sua mãe tinha seus próprios aposentos no palácio de Buckingham e Vitória evitava encontrá-la sempre que podia. Ela não conseguia suportar a proximidade constante de sua mãe, uma proximidade que a atormentava por muitos anos. Vitória desabafou com Melbourne, seu primeiro-ministro, sobre esse tormento. Ele a compreendeu, mas sugeriu uma solução que, para Vitória, era chocante: o casamento. Mesmo que estivesse interessada na educação de um jovem chamado Alberto, preparando-o para ser seu futuro marido, ela relutava em apressar o matrimônio. No entanto, após a segunda visita de Alberto à Inglaterra, em outubro de 1839, algo começou a florescer entre eles. A relação crescia e Vitória tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela o pediu em casamento apenas 5 dias após sua chegada a Windsor, em 15 de outubro de 1839. O casamento de conto de fadas aconteceu em 10 de fevereiro de 1840, na majestosa capela real do Palácio de St. James, em Londres. Vitória estava completamente apaixonada. Mesmo que tenha enfrentado uma dor de cabeça na primeira noite de casamento, ela registrou em seu diário: Nunca passei uma noite assim. O meu querido Alberto, o seu grande amor e afeto fizeram-me sentir num paraíso de amor e felicidade que nunca pensei alguma vez sentir. Segurou-me nos seus braços e beijamo-nos uma e outra vez. A sua beleza, a sua doçura e gentileza, como posso agradecer vezes suficientes por ter um marido assim? Ser chamada por nomes ternurentos que nunca me chamaram antes foi uma bênção inacreditável. Oh, este foi o dia mais feliz da minha vida.
A cerimônia de casamento, em que Vitória usou um vestido branco ricamente ornamentado, iniciou a tradição de vestidos brancos para as noivas que perduram até hoje. No entanto, a vida de Vitória também teve momentos difíceis, incluindo tentativas de assassinato e sua batalha contra a depressão pós-parto durante suas 9 gestações com Albert. Além de não ter muita paciência para lidar com a educação dos filhos, existem cartas escritas por Albert, onde este se queixava da sua falta de autocontrole. Por exemplo, cerca de um mês depois do nascimento de Leopoldo, ele queixou-se numa carta sobre a sua histeria contínua por causa de um assunto sem importância. Em 1860, milhares de fotografias reais foram vendidas ao público, popularizando as imagens da rainha e do príncipe Albert. Esse período também influenciou a moda e os estilos de cabelo da época. Crescer em um ambiente altamente controlado não diminuiu a tendência da rainha para o controle. Quando assumiu o trono como rainha, ela contratou uma rede de espiões para monitorar seus filhos e relatar suas atividades. Além disso, desejava que sua filha mais jovem, Beatriz, permanecesse solteira e ao seu lado pelo resto da vida. Quando Beatriz se casou, Vitória se recusou a falar com ela por quase 6 meses. Havia uma linhagem real marcada por um desafio de saúde que surgiria como um enigma, a hemofilia. Essa condição genética que dificulta a coagulação do sangue fez sua primeira aparição na descendência da rainha Vitória, mais precisamente em seu segundo filho mais novo, Leopoldo. A história se desenrola quando 2 das 5 filhas da rainha, Alice e Beatriz, descobriram após terem filhos que eram portadoras do gene da hemofilia. A partir desse ponto, a sombra da doença pairaria sobre os descendentes reais, atingindo até mesmo os bisnetos de Vitória. Entre os afetados pela hemofilia estavam o czarevich Alexei da Rússia, Afonso, príncipe das Astúrias, e o infante Gonçalo de Espanha. A presença da doença em descendentes da rainha sem registros em seus antepassados gerou especulações intrigantes. Alguns questionaram se o verdadeiro pai de Vitória não seria o Duque de Kent, mas sim um hemofílico. No entanto, essa teoria carece de evidências documentadas e foi largamente desacreditada. Uma explicação mais plausível é que uma mutação espontânea tenha ocorrido. Essa possibilidade ganha força quando consideramos a idade avançada do pai de Vitória no momento de sua concepção. A hemofilia frequentemente se manifesta em crianças nascidas de pais mais velhos. Aproximadamente 30% dos casos de hemofilia resultam de mutações espontâneas. Era março de 1861 e a rainha Vitória estava prestes a enfrentar uma grande perda. Sua mãe faleceu. Ao ler as cartas e documentos deixados por sua matriarca, ela percebeu o quanto era amada por ela ao longo dos anos. Essa descoberta a tocou profundamente, mas também a fez se sentir culpada. Ela compreendeu que eram muitos momentos. Sua mãe havia sido afastada de sua vida por influências prejudiciais como as de Conroy. Nos momentos difíceis que se seguiram à morte de sua mãe, Vitória encontrou apoio em seu marido Albert. Mesmo com os seus problemas de saúde, ele assumiu muitas de suas responsabilidades para ajudá-la a enfrentar o luto. Em agosto, o casal visitou seu filho, o príncipe Eduardo de Gales, que estava em manobras militares em Dublin. Juntos, encontraram consolo nas belas paisagens de Killarney. Porém, em novembro, Alberto viu rumores perturbadores sobre Eduardo e uma atriz da Irlanda. Ele confrontou seu filho em Cambridge, mas em dezembro a saúde de Alberto piorou. No dia 14 de dezembro de 1861, ele partiu deste mundo, deixando Vitória em um abismo de luto. A rainha, em seu desespero, culpou seu próprio filho, Eduardo, pela morte prematura de seu amado marido. Disse que Alberto tinha sido morto por causa daquele assunto horrível. A rainha se isolou da vida social durante uma década, usando trajes de luto pelo resto de sua vida. Em 1877, Vitória se tornou imperatriz da Índia e demonstrou seu fascínio pela cultura indiana. Ela nomeou Abdul Karim como seu professor pessoal e há rumores sobre a natureza de sua relação, embora muitos historiadores acreditem que fosse uma amizade. Os jubileus de 50 e 60 anos de seu reinado fortaleceram sua reputação como rainha.
Seu rosto aparecia em diversos produtos e celebrações, marcando sua longa era no trono. O final da era vitoriana veio com a morte de Vitória, que sofria de problemas de saúde, incluindo catarata e reumatismo avançado. Seus últimos dias foram marcados por tristezas e debilidade física. Agora que você conhece a Rainha Vitória, vamos falar sobre a Era Vitoriana. A Era Vitoriana transcende o simples reinado da Rainha Vitória. Quando exploramos esse período específico da história, somos transportados para uma época de grande fascínio pelo horror, que se manifestou tanto nos populares Penny Dreadfuls quanto nos contos e romances. Um exemplo vívido do caráter fantasmagórico que caracterizou esse período pode ser encontrado no livro Vitorianas Macabras, uma coletânea de contos aterrorizantes escritos por 13 autoras da época. Essas narrativas exploram temas que envolvem a relação entre vivos e mortos, casas assombradas e espíritos vingativos, revelando o fascínio do período vitoriano pelo sobrenatural e o macabro. Mas falemos agora da rainha e seus costumes um tanto que bizarros que marcaram essa época. A rainha era profundamente dedicada ao marido, chegando a priorizar seu tempo com Albert, mesmo que isso significasse deixar um pouco de lado a criação dos seus 9 filhos. Portanto, não foi surpreendente a maneira como ela enfrentou de forma dramática a perda de seu amado, que faleceu prematuramente aos 42 anos, vítima de uma doença. Profundamente envolta em melancolia, a rainha Vitória não encontrou consolo após a partida de seu amado. Em vez de seguir o luto tradicional de 2 anos, ela estendeu esse período para abraçar os 40 anos restantes de sua vida. No entanto, esse luto não se limitou a vestir roupas negras em sinal de luto. Logo após a perda do príncipe Albert, a monarca tomou uma medida incomum. Ela decretou que o quarto do falecido príncipe fosse meticulosamente fotografado e mantido intocado como um santuário à memória dele. Cada detalhe foi preservado, desde o último copo que ele utilizou até o livro que ele estava lendo, permaneceram em seus devidos lugares. Como se isso não fosse suficiente, a soberana foi além, mandando criar moldes das mãos do falecido Albert para a produção de réplicas em gesso. Dizem que ela costumava dormir abraçada a essas mãos e até mesmo levava o busto do marido para reuniões e fotografias da família. Outra medida peculiar era a ordem para que os criados continuassem a atender o fantasma de Albert como se ele nunca tivesse partido. Eles levavam bacias com água morna para o seu toalete, providenciavam navalhas para a barba, trocavam suas roupas de banho e de cama, escovavam seus casacos, engraxavam seus sapatos e mantinham seus relógios funcionando e suas bengalas prontas para uso. Devido a essas atitudes fúnebres, a rainha passou a ser chamada de Viúva de Windsor. Essa atmosfera de luto eterno e mergulho nas trevas contribuiu para que a morte se tornasse uma tendência durante a Era Vitoriana, influenciando diretamente os temas que mais inspiraram os escritores e interessam aos leitores. Entretanto, essa atmosfera não era exclusiva da Rainha Vitória. Apesar de sua escolha de viver em constante luto, a sociedade londrina do século XIX estava permeada pela morte. A expectativa de vida dos homens de classe média girava em torno dos 45 anos, enquanto os operários e desafavorecidos mal alcançavam os 30. Isso sem mencionar as mulheres, que frequentemente morriam em seus anos férteis, entre os 20 e 40 anos, e as crianças que frequentemente nasciam mortas ou não sobreviviam aos primeiros anos de vida. Charlotte Brontë, uma das escritoras de Vitorianas Macabras, entrou para essas estatísticas ao falecer durante a gravidez aos 38 anos de idade. Assim como a rainha, os cidadãos que podiam arcar com os custos não mediam esforços para eternizar seus entes queridos, seja por meio de pinturas, fotografias, velórios, monumentos póstumos ou bonecas confeccionadas para serem colocadas em berços que deveriam embalar crianças de verdade. O luto da viúva de Windsor apenas reforçou e validou a aura sombria daquela época. A Rainha Vitória deixou para a literatura da época muito mais do que uma atmosfera sombria e contos de terror. Sua presença foi icônica e desempenhou um papel significativo no início da busca pelo protagonismo feminino, inclusive no campo literário, que tradicionalmente era dominado pelos homens. Embora a rainha defendesse valores tradicionais que atribuíam às mulheres o papel de cuidar dos filhos e da casa,
Sua própria vida desafiou essas normas. Ela quebrou paradigmas ao tomar a iniciativa de pedir seu primo Albert em casamento, em vez de aguardar uma proposta dele como era o costume da época. Além disso, o clima sobrenatural da Londres vitoriana abriu portas para o surgimento de médiums, já que muitas pessoas, incluindo a rainha, ansiavam por meios de comunicação com seus entes queridos que haviam partido para o próximo plano. A prevalência de médiums do sexo feminino trouxe um destaque inédito para as mulheres que passaram a ocupar o centro das sessões mediúnicas e desempenharam papéis fundamentais nesse cenário. Havia um tempo em que a literatura e a realeza pareciam não ter conexão alguma, mas foi a Rainha Vitória que quebrou esse paradigma. Ela não apenas governou o vasto Império Britânico, mas também escreveu sua própria história na literatura. Vitória se destacou como a primeira monarca a publicar um livro, um feito notável por si só. O livro em questão, intitulado Folhas do Diário de Nossa Vida nas Highlands, não era apenas uma obra escrita, mas também ilustrada por ela. Nele, a rainha tecia elogios a John Brown, seu criado escocês. O relacionamento próximo que desenvolveu com ele durante os anos de luto tornou-se uma parte importante de sua vida e ela não hesitou em compartilhá-lo com o mundo. Essa publicação singular não só cativou leitores ávidos, mas também serviu como inspiração para uma geração inteira de mulheres que almejavam se tornar escritoras. Vitória demonstrou que as mulheres podiam não apenas governar na esfera pública, mas também deixar sua marca no mundo literário. Mas o legado literário de Vitória não se limita a um único livro. Sua influência permeou toda uma era. E se olharmos para a segunda metade do século XIX, veremos um cenário literário dominado por temas macabros, contos de terror e uma fascinação sombria pela morte. Grande parte disso pode ser atribuída à atmosfera que a Rainha Vitória cultivou durante suas 4 décadas de luto, e mesmo com todas as suas contradições, tornou-se um símbolo dessa era que agora leva seu nome. Ela reinou como soberana, mas também revelou sua dependência emocional. Defendeu valores tradicionais enquanto desafiava convenções ao pedir a mão de seu primo, o príncipe Albert, em casamento, em vez de esperar passivamente por uma proposta. Assim, a Rainha Vitória não apenas governou, mas também inspirou e desafiou. Sua presença, tanto na política quanto na literatura, continua a ser admirada e reverenciada, revelando uma complexidade que transcende seu tempo e perdura até os dias de hoje. E aí? Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário e de compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo.